Sabe das coisas que eu acho mais estranhas e tristes ao mesmo tempo assim? É quando a pessoa perde a capacidade de pensar em outras possibilidades. Ahn, eu tenho todo o direito de não acreditar em algumas coisas, mas eu acho perigoso ah, você se dar o direito de duvidar daquilo que você não acredita, sabe? Eu posso não acreditar em ET, posso não acreditar em elfo, posso não acreditar em fada. Beleza, é um direito meu. Ah, mas, ao mesmo tempo, pensar que tudo isso não existe, para mim é muito louco. Porque é como se você fechasse um portal de possibilidades que para você no momento não é real, né? São ideias imateriais, mas é como se você começar a duvidar das coisas só porque você não acredita, é como se você fechasse esse portal de criação. E aí isso eu acho, putz, acho que matou a possibilidade de criar todo um processo do plano do inexistente, né? Do inexistente aqui, agora, ainda, por enquanto, sabe? E é muito louco isso. E é muito triste. A semana tá toda assim, ó. Eu rezando e pedindo que a reforma acabe, que a reforma da vizinha acabe, o do vizinho eu não sei. Mas é isso, aí eu entro em outro estado de tipo assim, de negação. Não, eles não estão batendo, não tá me incomodando, pá. E aí a gente segue nesse outro plano, né? É real, o som é real, a batucada é real. 8h30 da manhã eles começam a quebrar as coisas e terminam às 5h30 da tarde. Isso é real. Mas eu tenho que ter um lugar que não concreto o tempo inteiro, para onde eu possa ir também. E aí eu fico pensando em várias coisas, em vários mundos que a gente vai desfazendo por conta da materialidade, e eu não nego a importância da materialidade. Mas é isso, a gente vai sempre fechando, fechando. Fecha sonho, fecha imaginação, fecha um mundo espiritual, fecha o mundo dos mortos. E, sabe? Isso, aí a gente só se depara com eles quando, tipo assim, a realidade de um imaginário e a realidade de uma coisa que nunca foi pensada bate na sua porta. É isso, e é sempre uma sensação de estar sendo pego de surpresa. E isso é muito louco. Só porque você ousou duvidar daquilo que você não acredita só. Então é muito, muito interessante, assim. Isso tudo, eu estava conversando com uma amiga ontem e tal, dessa coisa de duvidar, de não duvidar. Eu acho que é importante questionar tudo, sempre. Religião, pastor, pai de santo, ah, o que é dado como verdade. Porque é isso, a verdade só serve para mim, seja uma verdade de qualquer plano que seja, inclusive do plano da ciência, quando dizem, não tem mais jeito, vai morrer semana que vem. E aí que vem uma outra realidade, às vezes nunca pensada, e diz assim, existe uma possibilidade na irrealidade. Existe o real dentro do irreal. Existe o possível dentro do impossível. E é isso. E é sempre, eu acho que é quando esses mundos se cruzam e se tocam, sabe? E é isso, a gente não tem controle de nenhum deles. E eu acho
É ponto e ponto e tá tudo certo. E aí eu acho que a partir daí a gente caminha. Mas é isso tudo eu fiquei pensando, porque eu fiquei pensando tempo. Esses dias eu fiquei pensando sobre o tempo. Ah, assim, no candomblé tem uma coisa que eu acho que é fantástica, que é um orixá tempo. Menino, eu fico viajando nessa coisa de tempo. E de tempo ser alguma coisa, uma entidade, como queira falar, que é cultuada. E como com o passar do tempo a gente foi perdendo tempo, a gente foi perdendo noção de tempo, a gente foi deslocando o tempo para caber outras coisas. Pire, eu piro às vezes. Então é isso. E só pela ideia de que a gente tem um tempo que é pensado de forma linear, como se fosse uma linha reta, sabe? Passado, presente e futuro, e da gente nunca repensar, estou exagerando, nunca repensar, por exemplo, essa forma de tempo, para mim é muito esquisito. E assim, eu acho que tempo por si só já é tempo, e eu acho, mas tempo no espaço ganha uma outra proporção. E é curioso como a gente pensa espaço, porque a gente pensa espaço aqui, ali, sabe? Japão, Brasil, Argentina, pá, Estados Unidos, e a gente pensa espaço picotado, a gente visualiza espaço picotado, tipo no mapa, e pensa tempo reto. E esses dias eu estava fazendo o exercício de pensar tempo de outra forma e pensar espaço de outra forma. E eu achei uma forma confortável de pensar tempo, que é um tempo em espiral, sabe? Um tempo não é exatamente circular, porque ele parece que se finda, mas é como se ele pudesse o tempo todo girar e girar e girar e girar e seguir, como uma linha sinuosa, uma linha curva. E aí, estava faltando ainda espaço. Eu disse, então vou pensar espaço ao contrário também. Ao invés de pensar espaço picotado, eu pensei nesse espiral, pensar espaço em linhas retas, tocando tocando o tempo, né? Ele aqui tocando o tempo. E é isso. E aí, só por pensar em uma perspectiva completamente inversa do que do que está posto, eu tenho esse tempo que é cíclico e ao mesmo tempo um tempo que tipo assim não tem a estrutura de passado, presente e futuro. Eu tenho um tempo que é móvel, eu tenho um tempo que não é determinado exatamente, eu tenho um tempo que eu posso brincar de alguma forma e de outras formas, né? E aí, o que determinaria, e é aí que eu acho que foi tipo assim, o pau do negócio, é quando eu toco essas linhas de espaço. Então, para mim, ganha uma série de possibilidades. Quando eu consigo tocar espaço no tempo, então eu consigo caminhar nesse espiral, sabe? No espaço. E para mim faz muito sentido, porque é isso. E aí eu também não estou dizendo que é um espiral só. É dentro de um plano, dentro de um mundo, dentro de uma ideia, eu tenho esse tempo. E é curioso como a gente, por exemplo, pode começar a pensar viagem no tempo. Porque a gente tem um espaço que é linear e que ele só corre no tempo. Então é isso, para mim é muito incrível essa ideia de viajar no tempo, inclusive com um esforço muito menor, porque você tem só que correr espaço, porque o tempo está passando ali sem exatamente uma ordem, né?
Talvez a gente tenha passado, presente e futuro em um mesmo ponto, né? Eles se cruzem assim. E aí, se eu entendo que algumas coisas foram estabelecidas, talvez para uma compreensão, talvez para uma compreensão de determinada forma, talvez uma compreensão de determinada forma para atender alguma ideia, algum interesse, alguma coisa que fosse assim. E é nisso que eu fico pensando assim. Nada do que está posto solto, né? E ao mesmo tempo, isso me dá a possibilidade de pensar que tudo que está posto foi construído de alguma forma. E para alguém, para um grupo, para um. Pá. Eu tenho que ter e manter a capacidade de questionar o que está posto. E aí é de tudo. Sabe, assim, desde a fé que a gente tem, desde a roupa que a gente usa, desde o corte de cabelo que a gente faz, desde o que é moda, o que não é moda. É isso. Meio que a gente vai perdendo a capacidade individual de liberdade. Porque, claro, de alguma maneira é confortável a gente pensar e agir em manada. Ah, mas porra, gente, não é boi. E é isso, é triste porque, tipo assim, eu vejo gente boi, caralho, e vejo gente vaca, e vejo gente cachorro, e vejo gente gato. É muito, é muito desesperador você assistir o seu coleguinha de universo, sabe? E de planeta, e de materialidade, agindo de uma forma tão, que se diz assim, poderia ser muito mais, sabe? Mas é isso. De alguma forma, e por interesse de alguém, ah, é isso. Disseram, tipo, não pense, ou disseram não existe, ou disseram qualquer coisa do tipo, e tipo assim, a gente acreditou. Mas é isso, assim, é isso que eu tenho pensado, assim, das infinitas possibilidades. E, porra, é porque a gente dizer infinito, a gente não tem noção do que é infinito, né? Isso também é muito curioso, assim, que eu fiquei pensando esses dias sobre as palavras, sobre a importância das palavras. De onde exatamente a palavra cria uma outra realidade e de onde a realidade cria novas palavras, sabe? É isso, está tudo muito embiocado também. Mas é isso, é sempre um novo disparo, sabe? Ejeta uma nova bala que pode ter um outro percurso, assim. E é isso, eu tenho tentado sempre não perder de vista que tudo pode ser novo. E eu acredito. E olha que eu sou uma das criaturas que fazem as coisas mais, não sei, da forma talvez mais comum, não sei o que nem como exatamente. Mas é isso, a coisa captura a gente assim, e se a gente não tiver o tempo inteiro, pelo menos na disposição e na intenção, ou não conseguir manter bons contatos e boas companhias que diga assim, poxa, tem um, tem dois, mas tem três. Você pensou assim, assim, vê assim também. É isso. Mesmo de forma limitada, a gente pode ter a possibilidade de criar. E é isso. E nunca perder. E aí eu vou dizer que estou dizendo para mim. Nunca perca a, o sentido. Polônia, meu bebê, eu nunca perco o sentido de que tudo é possível. E aí, tipo assim, não é esquema.
Xuxa. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Mas é dessa coisa, um pé no chão e tipo o outro pé em outro lugar, sabe? E de não perder essa ideia de que tudo pode ser de uma forma diferente. E tipo assim, o pensamento não pode ser limitado. A sociedade já enquadrou a gente, enquadrou o corpo, enquadrou uma série de coisas. Que a gente. É isso. E aí também vem uma conversa sobre ordem, porque sempre se pensa que a ordem é importante. E pior do que isso, é como se você dissesse assim: se não houver ordem, vai ter bagunça. Que é a mesma coisa que acontece às vezes com liberdade. Ah, se você. Tipo assim, se der liberdade, vai sair todo mundo se matando, se comendo. Sabe? É como se a gente vivesse o tempo inteiro tendo que estar debaixo de um regime opressor, porque a gente tem geraram na gente o receio da liberdade, né? E eu acho muito louco. E eu sempre fico pensando a quem interessa, mas é isso. Chega uma hora que eu digo assim, não importa a quem interessa, não me interessa mais, né? Esse processo de sempre pensar que diante da liberdade, que diante do todo, que diante de uma infinita possibilidade, eu vou escolher o que é pior. É louco esse negócio, sim. E é isso, assim. Só foi mesmo para eu mesmo é, deixar registrado esse momento de, né, e me acompanhar daqui para frente também e voltar às vezes para ouvir o que eu disse nesse tempo espiral, nesse espaço reto, para me escutar e para refletir e meio também para compartilhar com quem de repente ouça em algum momento, em algum espaço, em algum tempo.